Boa noite. Eu vim apresentar o trabalho do João Tancredi e do Pedro Paulo. Meu nome é João Tancredi, né? É, bom, algumas coisas antes de mostrar como funciona, queria pedir desculpas e explicar que a gente não conseguiu fazer alguns testes e não conseguiu fazer tudo o que estava no naquele documento que a gente tinha pensado em fazer, estruturado, por alguns problemas com a versão 4.2.1 do Android Studio, que primeiro complicou algumas coisas, por exemplo, a, a gente emular ele, fazer os testes estão demorando muito tempo, tanto que não vai ter o vídeo dele funcionando, porque se eu começar a gravar agora, a gente vai terminar fora do horário. Começar a pedir para dar run agora. Mas vamos explicando. Bom, essa é a main, é a home, é onde você começa. Aqui, na verdade, você só tem algumas coisas visuais para facilitar. Seria o logo, né? A foto de um animal e a foto da lâmpada. Aqui também, no caso, teria mais o do evento, mas a gente removeu por não conseguir fazer o teste nele e não saber se ele estava funcionando. Bom, a Activity Main aqui não tem muita coisa, ela vai ter só os dois botões iniciais, né? Que é o de animais e o teste de luminosidade, em que você vai clicar que vai levar para uma outra intent, não outra atividade, mas nada tão complexo aqui na primeira parte. Aí a gente vai para a segunda parte, que é o Animal Home, que é quando você clica no botão dos animais. Nessa parte já fica um pouco mais complexa. A gente tem os três botões. Você tem o leão, o papacal e o leopardo nublado. A gente pegou esses animais por, por estarem mais fáceis de achar na API, que é em russo ou tcheco, eu não lembro. Eu acho que era em tcheco. Posso estar enganado, mas era em uma das duas línguas. E aí a gente pegou por serem mais fáceis, mais visíveis do que ficar pesquisando animal por animal e vir errado no Google Tradutor. Bom, aqui a gente tem a Animal Home. Essa Animal Home não vai fazer muita coisa também, a gente vai definir só os botões. E a gente tem o Custom View aqui da setinha para voltar, né? Mas nada assim que era o que a gente pretendia fazer. É, Aqui a gente tem os botões e setados nele todos on click com as funções dele para puxar na URL da request da API. Aqui a gente está puxando no caso específico do leão, aqui específico do papacacau e aqui específico do leopardo. A gente fez assim porque, como eu disse, era em outra linguagem. Então, se eu colocasse para o usuário pesquisar, às vezes ele não encontrava, até porque os códigos eles vêm alguns deles vêm com porcentagem, então não funciona certinho do jeito que a gente gostaria. Então não dá para ficar pedindo para as pessoas pesquisarem, traduzindo, porque às vezes não vem da maneira correta. A gente tem o request, que é padrão. A gente criou aqui um async task. Definimos a URL, um contexto, fizemos a conexão. É, Padrão, não tem muito o que fazer dentro de um try catch para caso ocorra alguma exceção ele mostre algo. É, e aqui a gente tem o onPost execute, que é onde que a gente vai pegar o nome do animal, né? O nome e a descrição dele. E aí a gente vai estar mostrando num toast. A gente preferiu mostrar num toast para não consumir muita memória, porque, como eu disse, na ideia principal, a gente ia ter a API do zoológico e a API que ia traduzir.
Se a gente troca de atividade, trocava e mandava, resgatava uma API, mandava para outra API e puxava de novo, ele ficava com um consumo de memória muito alto e pelo teste que a gente havia feito antes dessa atualização do 4.2.1, crashava. Aí então a gente também tentou arrumar, mas com a atualização, como a gente tem aquele problema que eu já falei, de que está demorando muito para carregar o teste, a gente deixou de lado também, justamente porque não tinha como ficar esperando 3 horas para fazer um teste e aí consertar e tentar consertar e esperar mais 3 horas, e então não tinha condições realmente de ficar fazendo isso. Pode pá. Boa noite, professora. Poxa. Boa noite, professora. Vou apresentar aqui o nosso app. Então, primeiro a gente criou os eventos do sensor. A gente implementou os eventos do sensor, desculpa. Aí dentro dele a gente colocou a text view, o sensor e uma image button também. Aí a gente colocou um evento, que é um onClick, que quando você clicar na imagem, ela vai voltar para a página principal da atividade. E lá embaixo a gente criou também um evento onPause, que ele não vai registrar quando o programa estiver pausado. A gente criou um onResume, que ele vai registrar quando estiver funcionando. E também criamos um onSensorChanged, que ele vai detectar o celular e ele, de acordo com isso, ele vai mudar lá na widget. Bom, aqui a gente criou um update para widget. Nele a gente colocou uma intent e linkou ela com a class do sensor. A gente também criou um pending intent e definiu ele como um intent. A gente definiu também o layout desse sensor, dessa widget, desculpa, para ser o layout da ActivityMain 2. E no final a gente colocou um onClick tanto para fazer essa widget funcionar e para fazer ela se atualizar também.